Boa tarde a todos os senhores jornalistas, agradecer a vossa presença. Eu queria aproveitar, na qualidade de Presidente da Comissão Política Distrital do Porto PSD, para fazer um pequeno balanço daquela que tem sido uma das atividades sempre mais esgotantes e, porventura, mais incompreendidas do processo político, que é a constituição de listas e a realização de escolhas de pessoas para representar institucionalmente o partido em combates eleitorais. E queria-vos dizer que me orgulho da Comissão Política Distrital do Porto, quer no plano das opções e das escolhas que fez dentro das suas responsabilidades estatutárias para as eleições autárquicas, quer no plano das suas opções para as eleições legislativas, ter sempre realizado todas estas escolhas com base no princípio sagrado do voto secreto como instrumento fundamental de uma democracia plena. E quero sublinhar particularmente esta circunstância porque temos tido a capacidade, apesar de ser por voto secreto e de ser sempre muito difícil agradar a todos, de conseguir amplas maiorias nas opções que fazemos. Dou o exemplo concreto da lista que aprovamos para as eleições legislativas, que de 30 pessoas com capacidade de voto, 29 dessas pessoas votaram favoravelmente essa lista, só apenas se tendo registrado um voto contra. Que significa também, se me permitem, uma enorme compreensão daquela que é a realidade política e do partido e a capacidade de procurar congregar no partido as melhores vontades para estarmos o mais unidos possível nos combates eleitorais que se avizinham. Eu sublinho esta particularidade das listas ao Parlamento Nacional e a votação que nelas se realizou no Distrito do Porto, porque é sabido que fazer listas tem sempre duas circunstâncias negativas. A primeira é que, seguramente, haverá uma esmagadora maioria de pessoas que ficarão aborrecidas com quem tem com os dirigentes que têm a responsabilidade de fazer opções porque não constam das listas. E há sempre uma outra esmagadora maioria de pessoas, as escolhidas para as listas, que chegam ao final do processo descontentes, porque entendem, quase sempre, que o lugar que ocupam está aquém daquelas que eram as suas ambições e as suas aspirações. E, portanto, eu diria que é talvez o fenómeno da vida política mais gerador de incompreensões que eu tenho experiência e que, sob o ponto de vista político, tenho sentido ao longo destes anos que levo responsabilidade política partidária diretamente na pele. E por isso tenho alguma capacidade moral para falar sobre isto e tenho alguma capacidade ética para me posicionar sobre isto, particularmente quando recolho amplos consensos por voto secreto aqui no Distrito de Porto nas opções que nós fazemos. Dito isto, dizer que ontem foram votadas as listas ao Parlamento Europeu, ao Parlamento Nacional, peço desculpa, listas essas, nomeadamente no caso do Distrito de Porto, que eu gostaria de dizer que são, no entender do Presidente da Comissão Política Distrital do Porto, altamente satisfatórias. Obviamente, não reúnem a satisfação total da Distrital do Porto. Para reunirem essa satisfação total, teriam que ser adotadas em plenitude as propostas que nós enviamos e que foram votadas por voto secreto nesta Distrital, merecendo o tal amplo apoio. Mas entendemos que é as listas possíveis entre aquilo que é um trabalho de consensualização de pontos de vista entre órgãos dirigentes distritais e órgãos dirigentes nacionais. Também faço parte daqueles que não saiu do Conselho Nacional com o sentimento de satisfação plena, mas com o sentimento de ter reunido um grupo de homens e de mulheres que têm todas as capacidades e todos os instrumentos de caráter pessoal, profissional e político para vencer as eleições no Distrito de Porto e sermos capazes de restituir ao Distrito de Porto uma esperança perdida há longo tempo. Gostava de começar por referir o cabeça de lista. O Dr. José Pedro Aguiar Branco fez uma enorme evolução política desde a última vez que foi cabeça de lista no Distrito de Porto. E hoje, pelas responsabilidades políticas que adquiriu
e, acima de tudo, por aquilo que foi o seu trabalho de proximidade relativamente à realidade do distrito, na minha opinião, estamos bem representados com a cabeça de lista que hoje lidera a lista do Porto, e lidera com a concordância e com o apoio explícito do Presidente e da Distrital do PSD do Porto. O número 2 da nossa lista é o Dr. Miguel Frasquilho. O Dr. Miguel Frasquilho é o primeiro caso e único caso de alguém de fora do Distrito de Porto incluído nas listas do Porto. Quero dizer que não há memória histórica de apenas ser incluído nas listas do Porto um único cidadão ou um único militante de fora do Porto. Trata-se de uma primeira vitória que a Distrital do Porto sente em toda a linha, porque resistiu dentro dos limites da razoabilidade e venceu a batalha de não permitir que pessoas estranhas ao distrito massivamente ocupassem, como aconteceu no passado mais recente e mais longínquo, posições de representação do distrito. E gostava de particularmente dizer da minha satisfação pelo nome do Dr. Miguel Frasquilho, e a razão pela qual acedi à entrada do Dr. Miguel Frasquilho é porque ele tem um historial de cooperação com a Distrital do Porto que está bem patente no conjunto de iniciativas que realizamos de debate das políticas económicas e financeiras deste Governo nos últimos meses no Distrito de Porto, sendo ele quase sempre o palestrante relativamente a essas matérias. E o Dr. Miguel Frasquilho reúne uma outra condição para mim essencial e fundamental. É que a política financeira e económica que ele defende para o país é aquela que aposta nas pequenas e médias empresas e aquela que aposta na defesa do tecido produtivo nacional. Tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele defendeu, tudo aquilo que ele teorizou sobre estas matérias, nomeadamente em matérias de finanças públicas e de posicionamento estratégico relativamente à economia, assenta nesta premissa. Uma política económica e financeira amiga das empresas, protetora das PMEs e incentivadora do tecido produtivo português. E este requisito para mim foi fundamental, tanto mais que nos vamos ter que confrontar com uma lista de Partido Socialista que o seu número 2 é o atual Ministro das Finanças, que tem muitas contas a prestar neste distrito, face à situação que é conhecida, gravosa, calamitosa, que vive, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista económico, o distrito e particularmente o seu tecido produtivo. Segunda nota que eu gostava de dar. Nos primeiros 15 lugares da lista de candidatos a deputados do Distrito do Porto, mais de 50%, para ser mais concreto, 8 dessas pessoas, nos primeiros 15, 8 são pela primeira vez candidatos a deputados. Isto é a consagração absoluta do princípio da renovação, em contraponto a uma lista de Partido Socialista que é uma repetição de figuras que já foram candidatas no passado a deputados e que são figuras gastas e cansadas face à renovação e à regeneração das listas do PSD do Porto. Eu propus-me renovar as listas, resisti dentro do limite à inclusão de pessoas que vinham do passado, mas apesar de não ter conseguido bloquear completamente a inclusão de determinadas pessoas, aquilo que eu consigo hoje registar como resultado final é que em 15, 8 pela primeira vez são candidatos. 5 têm menos de 35 anos, dos 15. 2 são quadros da JSD e mais concretamente, uma senhora, Luísa Roseira, é independente. Uma das outras questões que me preocupava enquanto Presidente da Distrital era a representatividade territorial dos deputados do Distrito de Porto. Era sabido que dos atuais deputados 9 eram da cidade do Porto. E hoje nós temos 3 figuras nacionais, temos 10 municípios representados nos 15 primeiros lugares, temos 2 municípios do Val de Sousa e 2 municípios do Tâmega, para além dos restantes da área metropolitana, nos 15 primeiros.